Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! E o Rony, cara, porque tem tido uma conversa de que, pô, o Nicola até publicou que o Capelanes primeiro falou que tem alguns jogadores insatisfeitos com o Abel, com a condução deles, o Gabriel Menino, o Rony, inclusive, entre eles e tudo mais. Sim. O próprio Veiga, me surpreendeu o Veiga tá no que o Capelanes falou ali na Bandeirantes. E o Nicola falou que há a possibilidade do Rony sair do Palmeiras e tudo mais. Eu queria saber o que você acha. Se você tivesse o poder, né, trabalhasse no cargo do Anderson Barros ou da Leila... Ainda bem que eu não trabalho, que seria horroroso. Você ia fazer com a paixão, né? Como você enxerga a situação do Rony? Você acha que acabou o ciclo dele? E mais, você acha que isso denota a ingratidão da torcida do Palmeiras? Porque o Jean Oddi veio aqui também, palmeirense, e ele falou, cara... Maravilhoso, Jean. O caso do Rony mostra como a torcida brasileira, não o Palmeiras, a torcida brasileira consegue ser ingrata. Porque, assim, ele tá sofrendo um hate absurdo. Eu queria saber a sua opinião sobre. Por exemplo, eu vou pegar um pouquinho mais um jogador que acabou de sair, o Breno Lopes. E um dos mais queridos amigos que eu tenho, que é o melhor convívio, é simplesmente Ademir da Guia. E eu falo para Ademir da Guia, ele fala há muito tempo, Ademir, quer sair? 10 minutinhos você joga. Ah, garoto. Eu fiz quando o Palmeiras, em começo de 19, implementou a grama artificial lá no Allianz Parque. Eu fiz um documentário de 2 horas com o Ademir da Guia, dando uma volta olímpica nele no gramado, para ele sentir o gramado, até descalço e tal, e contar histórias. Na verdade, eu lembrava, porque ele não lembrava um monte de história. Ademir é maravilhoso. É aquela coisa, quem sabe faz, quem não sabe fala, né? E eu falava, Ademir, isso antes do Breno Lopes, mas depois eu tenho falado muito e falei até para o Breno Lopes. Eu posso cobrar ainda para o Ademir da Guia jogar mais 10 minutos com 82 anos. O Breno Lopes, desde o 30 de janeiro de 2021, a glória eterna da segunda Libertadores de 20, eu não posso cobrar mais nada. Eu sei que ele mostrou dele para a torcida, tá, mas, cara, é o Breno Lopes. É muito mais do que eu imaginava. E o Rony também. O Rony não chega barato quando vem do Atlético Paranaense em 20. Demora para se acertar, até porque também teve a parada da pandemia. O Rony só vai fazer um gol pelo Palmeiras no final de setembro, quando havia memes. Falta um gol para Rony chegar na meta de um gol pelo Palmeiras. O pessoal já vende para Bessarabia, vende para Plutão, vende para Klingon e tal. E aí ele faz e vira simplesmente o maior artilheiro da história do Palmeiras em Libertadores, do time que, em média, entre os 10 maiores ataques em números absolutos, mais gols fez na história da Libertadores. Então esse é o Rony no Palmeiras. E a torcida enche o saco. Então, assim, a ingratidão, para mim, houve até com o Breno, que é muito inferior ao Rony, com o Rony com esses números, e há com todo mundo. E eu quero pegar um exemplo atual, o Cássio no Corinthians. Cara, no clube que teve Gilmar dos Santos Neves, Ronaldo Giovanelli, Dida e Cássio, eu discuto até se o Cássio é o melhor goleiro da história do Corinthians, mas inegavelmente é um dos maiores ídolos de um clube que teve Neco, que teve Luizinho, que teve Rivelino, que teve Sócrates, que teve o próprio Neto, Marcelo Carioca, pô, monstro, teve pouco tempo, Ronaldo, fenômeno, fundamental quando chegou ao Corinthians em 2009. Mas você pode dizer que o Cássio é o maior ídolo, o maior craque. Marília disse que é o maior ídolo. Eu discuto até a titularidade. Eu faço, não só no caso dele, do Gilmar dos Santos Neves, eu faço essa distinção. Até quando... A partir de 92, quando o goleiro não pode mais pegar uma bola recuada, eu faço essa distinção. Porque de lá para cá, um pouquinho antes, por óbvio, o goleiro passou a ter um treino muito melhor e o goleiro hoje é muito mais alto. A meta, a altura, os 2,44, essa altura, se não me engano, é 1891 na regra do jogo. É só pegar, não só um atleta, o homem médio, o que ele está mais alto, e no caso do futebol, o que ele treina. É a função que mais treina do futebol, já há mais de 20 anos, é o goleiro. Ele é muito mais alto, muito mais forte, o tempo de reação é maior. É tudo, evidentemente, não só no futebol, em outros esportes, o homem nesse aspecto evolui. E o goleiro também. Então não tem como se comparar, por exemplo, um Buffon, um Neuer, o Courtois, a um monstro sagrado como o Gilmar dos Santos Neves, a um Yashin, a um Banks. É uma outra época. Então eu acho que tem que fazer a distinção. Eu vou, digamos, até 92 é um. Então, para mim, Dino Zoff, da Itália, o maior que eu vi jogar. E outro é a partir de 92. E para mim, o maior que eu vi jogar é o Buffon. O Neuer está chegando e o Courtois ainda pode estar entre esses três, mas ok. Então, eu faço essa distinção. Então, o Gilmar dos Santos Neves, disparado, é o maior goleiro da história do Corinthians até 92. E aí, para mim, o Dida é muito mais goleiro que o Cássio. Mas não precisa dizer que a história do Cássio no Corinthians desde 2012 é fundamental. E não só pela defesa do Diego Souza no Pacaembu nas quartas de final contra o Vasco, não só o que ele fez no Bimundial contra o Chelsea lá no Japão, por tudo, né? Inclusive para aguentar times horrorosos como esses últimos. Sim. E o Cássio está sendo quase que vilipendiado, quase que esquecido, quase que chutado, né? Ok, você precisa entender, mas aí você pega na história o próprio Marcelinho, o Neto, o Rivelino, quando chutado, quando perde o título de 74 para o Palmeiras, sabe?
Eu sei que não é fácil. E aí, aproveitando mais objetivamente, falando do Rony Rústico, talvez tenha chegado um momento, mas é uma decisão que tem que ser feita com muito carinho, com muito respeito e com muito amor. E eu falo de amor mesmo, de paixão como torcedor e pela trajetória do Rony de vida, né? Aquilo que a gente já sabe. E a superação, porque ele foi muito cobrado, chegou cobrado, porque era caro, demorou a render, mas quando rende foi espetacular. Rendeu muito mais do que imaginava. Muito mais do que imaginava. Muito mais. E é interessante, aí eu responsabilizo sim a Mancha, porque a Mancha, quando o Palmeiras perde para o Corinthians, não vinha numa sequência boa antes de ser bi-tri da Libertadores, a Mancha fez assim, tipo que até vou publicar no livro dos 110 anos, mas com uma certa parcimônia, era Rafael Veiga, Scarpa, vai me fugir algum nome, Zé Rafael, acho que Mike também, ou Marcos Rocha, ou os dois, que não estavam no Index, que o Palmeiras poderia negociar. Jogadores fundamentais para a história. Eu citei agora 5. Veiga está nessa história. O Rony não está, mas eu acho que o Rony não estava. Acho que não estava nessa barca aí. Mas eles queriam mandar embora. Isso é absurdo. E lembrando que o Breno Lopes, também que eu falei, ainda faz o gol o gol que encaminha o título no ano passado, o gol contra o Fluminense. Ele perde um gol feito. Sim. Tem 2 gols anulados e ainda faz um gol, tudo isso no primeiro O tempo. cruzamento do Breno Lopes é do Rony, não é? É do Rony. Bela bola em versão do Danilo. Loucura, né? Não, pois é. Dois, né, os que participaram daquele gol histórico. E a torcida... Mas isso é um pouco do brasileiro. E eu que sou um cara que tenho saudade, mas não sou saudosista. Eu vivo muito de história em documentário, em livro, em exposição, em museu e tal. E isso me dói muito, o Luca, é como as pessoas cagam para a história. Não respeitam a história. Ah, mas futebol é um momento... Gente, calma lá. Se você é São Paulo, se você é Flamengo, Corinthians, Palmeiras, que for, Atlético... Você é porque muitas vezes o teu pai ou tua mãe, um tio, que seja uma namorado, enfim... É história. E quando a história não é boa, e lamentavelmente peguei, não tanto tempo assim, momentos muito ruins, até de rebaixamento do Palmeiras, que não esquece da história. Sabe? Então você vai, como aquele absurdo quando o Palmeiras perde para a Ferroviária em 90, em agosto, com o Tele Santana, era só ganhar da Ferroviária para ir para a final do Paulista de 90, que seria vencido pelo Bragantino do Luxemburgo. O Palmeiras empata com a Ferroviária no Pacaembu 0-0 e parte da torcida vai e invade a sala de troféus e quebra, depreda, detona e rouba o troféu do maior campeão do século XX pelo critério de 4 rankings distintos. Federação Paulista, Estadão, Placar e Folha. Então não é coisa de palmeirense, dos outros. Enfim, e os caras detonam os troféus. Sabe? Então, assim, se você não respeita a história que te fez palmeirense, como é que você vai cobrar alguma coisa, né?